Buracos negros. Os objetos mais misteriosos do cosmos. O universo é bizarro. Mas se eu fosse fazer uma lista, quem estaria no topo? Buracos negros. Buracos negros estimulam a imaginação. O próprio fato de os vermos é extraordinário. Sua gravidade descomunal faz dos buracos negros os objetos mais destruidores do universo. Eles podem despedaçar uma estrela em segundos. Mas eles têm um outro lado. Eles não são coisas horríveis e perigosas. São partes maravilhosas e misteriosas do universo. Para desvendar os segredos dos buracos negros, vamos analisá-los a fundo. Vamos revelar como surgem os buracos negros. Como eles travam as batalhas mais violentas do cosmos. E como um dia os humanos poderão viajar através deles. Mistérios do Universo. Buracos negros. Os buracos negros. Os objetos mais potentes do universo. Capazes de destruir mundos inteiros. Durante décadas, eles nos aterrorizaram. Com seus mistérios e sua escuridão. A razão para chamarmos esses objetos de negros é que a luz não pode ser emitida dentro de um buraco negro. É um beco sem saída. Ela pode entrar, mas não pode sair. Chegar perto de um buraco negro seria apavorante. Tem quantidades enormes de matéria que podem cair dentro deles. Essa matéria fica muito quente e se despedaça. Ela cai dentro disso, desse buraco profundo e infinito, no próprio universo. Mas os buracos negros não se resumem a caos e destruição. Quanto mais estudamos os buracos negros, mais entendemos que eles têm um propósito no nosso universo. São organizadores cósmicos que rearranjam as coisas. Novas descobertas podem mudar nossa visão dos buracos negros? Acho que chegou a hora de renovar a imagem dos buracos negros. Buracos negros são mais do que escuridão. À primeira vista, o que parece ser uma nuvem circular de poeira fria na verdade, é um enorme disco de destroços cósmicos, girando a milhões de quilômetros por hora. É disso que os buracos negros se alimentam. Gás, poeira, estrelas e planetas fragmentados, todos são atraídos pela boca enorme do buraco negro. É o chamado horizonte de eventos. É uma esfera totalmente escura, da qual nenhuma luz consegue escapar. Dentro dela, as leis do cosmos sucumbem. Buracos negros são lugares onde alguma das regras que regem o universo não funcionam tão bem como fora deles. Quando algo cai no buraco negro, se move cada vez mais rápido e finalmente atinge a velocidade da luz enquanto atravessa o próprio buraco negro. Mas o que acontece dentro dele, nós não sabemos. Estamos diante de uma coisa que o cérebro humano não entende, onde o propósito espaço-tempo se fragmenta e não se comporta de maneira esperada. Isso nos obriga a evoluir, a entender melhor a própria natureza da realidade. 30 anos atrás, os buracos negros eram puramente teóricos. Uma previsão matemática feita por Einstein. Mas agora sabemos que eles são reais. Essa é a nossa galáxia, a Via Láctea. Por trás de suas estrelas, planetas, rochas e poeira, se esconde um segredo obscuro. Espreitando nas sombras, há um enorme buraco. O Sagitário, a estrela. Com 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, ele está a apenas 26 mil anos-luz da Terra.
Estudar este gigante é uma chance de entendermos como os buracos negros realmente funcionam. No topo da maior montanha do Havaí, Mauna Kea, os cientistas do Observatório Keck fazem exatamente isso. O astrônomo James Light, que estuda o Sagitário, a estrela. É raro ter um buraco negro tão grande assim perto de nós, porque todos os outros dessa magnitude estão muito longe em outras galáxias. Para chegar ao seu escritório, é preciso subir mais de 4.000 metros por uma estrada íngreme e varrida pelos ventos. Eu gosto de telescópios há muito tempo, e estes são os maiores e melhores. Então, se quiser ver os objetos mais célebres do universo, se quiser ver os mínimos detalhes, você tem que ir ao Keck. É de tirar o fôlego. Hoje, James prepara o telescópio de 300 toneladas para monitorar o Sagitário, a estrela. O telescópio vai ficar bem perto atrás de mim. Nós temos uma equipe de 20 caras que se dedica a fazê-lo funcionar todas as noites do ano. É uma máquina muito complexa. O movimento constante da atmosfera reflete a luz e faz as estrelas brilharem. Essa distorção impede os cientistas de obter uma visão nítida da Via Láctea. Mas a equipe do observatório resolveu esse problema. Quando anoitece, James emite um laser ofuscante ao longo de 80 quilômetros na atmosfera. Nós tiramos fotos do retorno desse laser. Ele é distorcido pela atmosfera da mesma forma que uma estrela natural. Modificando os espelhos do telescópio, James consegue focalizar o raio de luz. Isso permite calibrar o telescópio e obter as imagens mais nítidas já vistas de objetos da Via Láctea. É uma revolução na astronomia. É uma tecnologia com que sonhamos durante anos. Ela muda tudo. Agora podemos ver coisas que não podíamos antes. James e sua equipe estão fazendo descobertas impressionantes que estão mudando a nossa compreensão do funcionamento dos buracos negros. Eles detectaram um misterioso objeto perto do Sagitário, a estrela. Ele se chama G2. Uma nuvem de gás interestelar que pode conter uma estrela. Seu futuro é sombrio. Os cientistas acreditam que o buraco negro vai lançar parte da nuvem no espaço e se banquetear com os restos, ficando cada vez maior e mais potente. O G2 é um dos objetos mais próximos do buraco negro. Sempre que você chega tão perto de um ambiente tão extremo, você vê uma nova física, vê coisas fantásticas. Em breve, a equipe verá um buraco negro se alimentar pela primeira vez. O Sagitário, a estrela, tem uma massa 4 milhões de vezes maior que a do Sol. Mas a 300 milhões de anos-luz de distância, há um buraco negro 5.000 vezes maior. Nas profundezas de uma galáxia chamada NGC 4889, está o maior buraco negro já descoberto. Ele é tão potente que pode despedaçar estrelas gigantescas que se aproximam demais. O que confere aos buracos negros a força para destruir mundos inteiros? A 26.000 anos-luz da Terra, um buraco negro chamado Sagitário, a estrela, está prestes a fragmentar e engolir uma nuvem de gás.
Por que os buracos negros têm uma força tão grande? E como eles se formam? Um buraco negro pode se formar pela morte de uma estrela gigantesca. É preciso uma estrela com no mínimo 8, 10, 20 vezes a massa do Sol. E eles são capazes de gerar milhões de vezes a energia que o Sol produz. Concentrada em apenas alguns segundos, é a mesma energia que o Sol produz em um ano inteiro. Essas são as hipergigantes, as maiores estrelas do universo. Quando ficam sem combustível, elas começam a agonizar. Quando não conseguem mais sustentar o próprio peso, elas se fragmentam, liberando uma grande explosão de energia. Uma supernova tão potente que só é superada pelo Big Bang. O núcleo remanescente continua a se fragmentar e se concentra em um único ponto no espaço, menor que um átomo. Nasce um buraco negro. Este observatório no sul da Califórnia é o local de trabalho de uma das poucas pessoas da Terra que testemunham esse processo. Doug Leonard caça buracos negros. Em 2005, houve um alerta de que uma nova supernova tinha surgido na galáxia NGC 266. Minha reação foi tentar obter uma foto bem próxima e detalhada da supernova e seus arredores. E foi o que fizemos. Olha só, com essa foto aqui. Doug pesquisou nos arquivos do telescópio espacial Hubble e descobriu que antes dessa estrela se fragmentar, ela era uma hipergigante. Isso me deixou muito empolgado, porque esse é o tipo de estrela que, depois de morrer, deixa para trás um buraco negro. Se Doug olhar para este ponto no espaço agora, ele não brilha mais. Então, segundo nossas melhores teorias e cálculos, bem aqui tem um buraco negro novo em folha. Hoje promete. Uma noite bonita, sem nuvens. Depois de 9 anos de buscas, Doug nunca encontrou uma supernova grande o suficiente para formar um buraco negro. É isso aí, estamos prontos para começar. Vamos lá? Agora, ele estuda os maiores buracos negros do universo. Buracos como o Sagitário, a estrela, com uma massa milhões de vezes maior que a do Sol. Os buracos negros supermassivos. À medida que os buracos negros supermassivos crescem, sua gravidade crescente atrai mais e mais objetos para um enorme disco giratório. Em seu interior, o atrito aumenta e o disco começa a brilhar. Quanto mais rápido o disco gira, maior é o atrito e mais brilhante ele se torna. A equipe de Doug pode medir a intensidade dessa incandescência e calcular a força e o tamanho de um buraco negro. Resumindo, quanto mais rápido as coisas orbitam um buraco negro, maior é a massa desse buraco negro, porque uma gravidade maior atrai o objeto com mais força e o faz girar mais rápido. Usando essa técnica, Doug está encontrando buracos negros dezenas de milhões de vezes maiores que o Sol. Se possível, vamos estender esses estudos para distâncias ainda maiores e entender melhor a dinâmica de todos os buracos negros supermassivos. Os buracos negros brilham na escuridão do cosmos, mas os buracos negros massivos são associados a luzes ainda mais intensas. Nos anos 60, quando as pessoas apontavam radiotelescópios e telescópios de raio-x para o céu, elas detectavam fontes muito potentes de energia. Os cientistas a chamaram de quasares. Não eram explosões, apenas luzes muito intensas que brilhavam mais que galáxias inteiras.
Quando nos demos conta do imenso brilho dos quasares, não conseguíamos explicar a quantidade de energia. O que poderia gerar uma quantidade tão grande de energia? Então imagine, você tem uma fonte de energia que está muito longe daqui e é muito brilhante. O que significa que é muito potente e deve ser incrivelmente luminosa. Algo deve estar gerando essa energia. O que poderia ter um motor grande o bastante para mover algo tão enorme que você pode ver nitidamente através do cosmos? A resposta é um buraco negro supermassivo. Se matéria demais se acumular em sua abertura, as colisões se tornam tão violentas que liberam quantidades descomunais de energia. Jatos imensos e luminosos se espalham por centenas de milhares de anos-luz do espaço, formando um quasar, a luz mais brilhante do cosmos. Os buracos negros são tão vorazes que devoram tudo à sua volta. Grande parte do que eles comem acaba não ficando dentro deles, mas é ejetada e é aquecida a temperaturas tão imensas que essa matéria ganha um brilho intenso. Quando a matéria cai nesse enorme poço gravitacional no buraco negro, ele age como um acelerador de partículas. Acelera cada vez mais rápido, fica mais quente e mais brilhante, e de repente você consegue ver essas coisas claramente através do espaço. Alguns quasares são épicos. Há 3 bilhões de anos-luz da Terra, os astrônomos descobriram um quasar chamado 3C273. O objeto mais brilhante já encontrado no universo. Em seu núcleo, ele é um buraco negro supermassivo, 1 bilhão de vezes mais pesado que o Sol. Ele consome 600 vezes a massa da Terra por minuto e ejeta 100 vezes mais energia do que todas as 300 bilhões de estrelas da Via Láctea combinadas. Agora, os astrônomos estão detectando essas luzes brilhantes em todo o universo. Quanto mais mapeamos o cosmos e aprofundamos a observação, vemos cada vez mais quasares. E só há um jeito de formar um quasar, que é um buraco negro supermassivo. E nós os achamos aos milhões. Então essas coisas estão em toda parte. Antes, pensávamos que os buracos negros eram puramente teóricos. Agora sabemos que eles existem aos bilhões pelo espaço. Por que há tantos buracos negros no universo? Buracos negros. Os cientistas pensavam que eles eram extremamente raros, mas agora estão descobrindo bilhões deles pelo cosmos. Por que existem tantos? Há uma teoria, um tanto estranha, de que toda a grande galáxia do universo tem um buraco negro supermassivo em seu centro. Então as pessoas começam a questionar e perguntar: será que existe um deles no centro da nossa galáxia, a Via Láctea? Com 4 milhões de vezes a massa do Sol, o Sagitário, a estrela, é um buraco negro supermassivo. Ele seria o centro da Via Láctea? Em Los Angeles, uma equipe de cientistas tenta responder a essa pergunta. A astrônoma Andrea Ghez desvenda a função do Sagitário, a estrela. Os buracos negros em si são objetos muito escuros. É impossível vê-los diretamente. O que é visível para nós é a influência do seu campo gravitacional. Então estudamos as estrelas mais próximas do buraco negro e observamos como elas se movem. Depois de 2 décadas, a equipe descobriu algo incrível sobre o Sagitário, a estrela. Todas as estrelas que medimos giram ao redor do buraco negro. Elas só se movem em ritmos diferentes. A imensa gravidade do Sagitário, a estrela, prende todas essas estrelas em sua órbita. A análise do gás e da poeira da Via Láctea
revela que essas estrelas não estão sozinhas. Cada objeto da Via Láctea orbita ao redor de um único ponto no espaço. O buraco negro supermassivo Sagitário, a estrela. O centro e senhor da nossa galáxia. Ele está a 26 mil anos-luz da Terra, mas mesmo a essa distância, não podemos escapar da atração desse buraco negro supermassivo. A Terra também se move ao redor do centro da galáxia. E estamos viajando a 800 mil quilômetros por hora. O Sagitário, a estrela, não é o único buraco negro que controla a galáxia. À medida que os cientistas mapeiam um número cada vez maior de galáxias no universo, eles estão descobrindo um buraco negro supermassivo no centro de todas elas. Longe de serem raros, os buracos negros supermassivos estão em toda parte. Existem centenas e centenas de milhões de galáxias no universo observável. E tem um buraco negro supermassivo no centro de cada uma? Isso é loucura. Mas fica ainda melhor. Buracos negros supermassivos não só ancoram galáxias, eles também podem formá-las. A gravidade intensa de um buraco negro atrai as estrelas que passam para sua órbita. Sua massa combinada atrai mais e mais estrelas e lentamente forma as galáxias que vemos hoje. Com um buraco negro supermassivo no centro, que é tanto seu guia como seu criador. Isso nos obriga a reavaliar o processo de formação das galáxias e também nos força a reavaliar a função que os buracos negros têm no universo. Então é preciso haver buracos negros para formar galáxias. É preciso ter galáxias para formar estrelas. É preciso ter estrelas para formar sistemas planetários. E é preciso planetas para abrigar seres como nós. Então, o buraco negro, na verdade, é o esteio da nossa própria existência. Os buracos negros dão forma ao nosso universo. Mas eles também podem ameaçar o futuro da nossa galáxia? Nosso universo parece ser um lugar sereno e calmo. Mas as aparências enganam. O espaço parece tão tranquilo quando o vemos da Terra. Ele é bonito e sereno, mas tem muita violência acontecendo lá em cima. As estrelas explodem, as galáxias colidem, então eu me vejo cercada por um universo dramático. Nossa galáxia, a Via Láctea, vai passar por um dos eventos mais drásticos do cosmos. Em 4 bilhões de anos, ela vai se chocar contra nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda. A 400 mil quilômetros por hora. As duas galáxias começarão a se fundir em uma nova supergaláxia chamada Androláctea, e seus buracos negros devem se chocar. Em todo o universo, as colisões de buracos negros são comuns. Mas sua estrutura escura impede que vejamos o que acontece durante esses impactos. Jameson Rollins persegue essas colisões. Ele não observa os buracos negros. Ele os escuta. Estes são os seus ouvidos. O LIGO, a rede de túneis e lasers de $1 bilhão. Nós estamos abrindo uma nova janela para o universo.
Nós estamos começando a ouvir o universo de uma forma que nunca tínhamos ouvido antes. A imensa gravidade de um buraco negro gera ondulações na... Quando estiver online, o LIGO vai ouvir essas ondas gravitacionais. O LIGO é um instrumento em formato de L, em que os braços de cada L têm 4 quilômetros de comprimento. E nós basicamente emitimos feixes de laser através desses braços e nós podemos medir com grande precisão o comprimento do espaço dessa estrutura. Quando uma onda gravitacional os atravessa, ela faz o espaço encolher ligeiramente e depois expandir. E nós podemos medir isso. Este movimento é minúsculo, menor que a extensão de um átomo. Por isso, os cientistas do LIGO usam espelhos de alta tecnologia que custam centenas de milhares de dólares. Esse aqui é o espelho que fica na ponta do braço que vai nessa direção assim. Então o feixe de laser vai ricochetear entre esse espelho e o outro espelho lá na outra ponta, de um lado para o outro. Então, eles são essenciais, são fundamentais para esse instrumento. São essas coisas que aumentam a nossa sensibilidade para as ondas gravitacionais. Aumentar a extensão dos braços aumentaria ainda mais a sensibilidade do LIGO. Mas isso cria um enorme problema de engenharia. Quanto maior a extensão dos braços, mais nós temos que levar em conta a curvatura da Terra. Se nós tivéssemos dois espelhos bem próximos, eles estariam assim na posição vertical, paralelos um ao outro. Mas quando aumentamos o tamanho dos braços, os espelhos começam a se inclinar em ângulos, porque apontam para o centro da Terra. Então, ao longo dessa distância de 4 quilômetros, nós temos que compensar isso, garantindo que esses espelhos apontem direto um na direção do outro. Mas quando os cientistas terminarem o LIGO, em alguns meses, eles poderão ouvir o som dos buracos negros colidindo. Quando eles orbitam entre si a um ritmo constante, você consegue ouvir um único tom. Mas quando eles emitem ondas gravitacionais, quando estão se aproximando, eles se movem mais rápido e o sinal aumenta em tom e amplitude. Então ele acaba desafinando até finalmente colidir e depois explodir. Os sons que eles vão detectar são apenas ecos débeis do evento real. A violência de uma colisão entre buracos negros é inconcebível. Nas profundezas da nuvem circular de destroços estelares densos e escaldantes, os buracos negros disputam a supremacia. Eles aceleram cada vez mais à medida que se aproximam. Finalmente, eles se chocam violentamente, produzindo uma gigantesca onda de choque que atravessa o cosmos. Já é difícil prever como eu vou me sentir quando os primeiros sinais chegarem, porque eu trabalhei nisso durante toda a minha carreira e vai ser incrivelmente emocionante. Com certeza a gente vai fazer uma festa. Mas se o LIGO confirmar nossas teorias sobre as colisões entre buracos negros, o futuro da nossa galáxia será sombrio. Quando os buracos negros nos centros da Via Láctea e Andrômeda se fundirem, eles vão criar um monstro. Um buraco negro tão poderoso que vai consumir milhões de estrelas. As sobreviventes enfrentarão uma reorganização brutal sob o comando do novo mestre. A atração gravitacional extrema do buraco negro vai lançar os planetas em novas órbitas e provocar colisões estelares. O caos reinará. Um único buraco negro vai controlar o destino de trilhões de estrelas e planetas. Talvez você pense que o Sol é poderoso ou que uma estrela de grande massa é poderosa. Só que o mais poderoso de todos é o buraco negro. Os cientistas descobriram como os buracos negros formam galáxias e ditam o seu futuro.
Mas um grande mistério permanece. O que acontece nas profundezas de um buraco negro? Os buracos negros já foram apenas uma teoria, uma previsão feita por Einstein. Agora nós sabemos que eles controlam galáxias e acendem as luzes mais fulgurantes do cosmos. Mas eles ainda escondem um segredo, algo que nem Einstein conseguiu prever. O que acontece se nos aventurarmos no interior do horizonte de eventos, os limites ao redor de um buraco negro, de onde a luz não pode escapar? Acho que seria uma missão incrível. A ideia de explorar uma coisa dessas seria uma oportunidade e tanto para os astronautas do futuro. Nós temos uma boa compreensão do que acontece do lado de fora de um buraco negro, mas não sabemos o que acontece naquela última fração de segundo, naquela fatia única no tempo, quando ele passa do ponto irreversível e chega ao horizonte de eventos. Na Escócia, um experimento notável tenta revelar o que existe além do horizonte de eventos. Seu criador é Daniel Fatio. É um território inexplorado e por isso ele supera os limites do nosso conhecimento. Fatio não usa um telescópio. E ele não é um astronauta. Na verdade, ele gera buracos negros em seu laboratório. Seu principal ingrediente é a luz. Temos lasers extremamente potentes que obrigam a luz a se comportar e também a fluir como se fosse um líquido. Perto de um buraco negro, o espaço também flui como um líquido. Ele se move na direção do horizonte de eventos, como um rio descendo a corrente. Imagine um rio de água corrente e você tentando nadar contra o fluxo. Você vai sentir que o rio vai tentar te arrastar com ele. E é exatamente o que um campo gravitacional faz de um buraco negro. Fatio insere a luz em um redemoinho compacto, assim como a matéria quando é atraída por um buraco negro real. E está fazendo incríveis descobertas científicas. Quando ele emite uma onda de luz na direção de um de seus buracos negros, algo estranho acontece. Você vê que essas ondas não se movem, elas ficam congeladas na fronteira do horizonte que nós geramos. Essas ondas congeladas confirmam a previsão da mais famosa teoria de Einstein, a da relatividade. Einstein acreditava que perto de um buraco negro, a gravidade começaria a expandir o tempo. Um segundo se estenderia por anos e até séculos. Observados à distância, os objetos pareceriam congelados no tempo. Exatamente o que Fatio vê em seus buracos negros experimentais. Ele acredita que a mesma coisa acontece no espaço. Se você observar uma nave espacial ou alguém caindo num buraco negro de uma longa distância, você jamais veria essa pessoa atravessando o horizonte de eventos. Você a veria se aproximando do horizonte de eventos e o tempo que percebemos iria desacelerar e nós a veríamos desacelerar e permanecer congelada no horizonte de eventos para sempre. Mas os astronautas dentro da espaçonave não perceberiam o tempo se expandindo. Eles sentiriam as mesmas mudanças gravitacionais dos arredores. Para eles, o tempo passaria normalmente enquanto a gravidade os arrastaria para o horizonte de eventos. Nem Einstein sabia o que aconteceria depois. Mas Fatio acredita que seu experimento um dia vai desvendar esse mistério científico.
É como se fosse uma fatia atravessando diretamente a esfera de um buraco negro real. Isso permite que ele veja além do horizonte de eventos e verifique o funcionamento interno de um buraco negro pela primeira vez. Isso é emocionante. Acho que é aqui que a nova física se esconde. Com este novo conhecimento científico, podemos finalmente explicar o que acontece dentro de um buraco negro. Por enquanto, o que existe por trás do horizonte de eventos ainda é um mistério. Alguns acreditam que há um inferno escaldante. Pode ser uma parede de fogo enorme que suga toda a matéria, que despedaça tudo e se evapora numa grande explosão. Outros preveem um fenômeno chamado singularidade. É onde todo o espaço e o tempo convergem em um único ponto. E o tempo também. O tempo chega a parar, o que é um conceito realmente incrível. Enquanto alguns buracos negros vaporizam tudo o que nele entra. Se você puser primeiro os pés num buraco, a força da gravidade nos seus pés será bem mais forte que a força da gravidade na sua cabeça. E você se esticaria como uma tira comprida e fina. E finalmente suas moléculas iriam se decompor e seus átomos iriam se decompor. E você entraria no buraco negro como uma tira fina de vapor. Os buracos negros desafiam o entendimento. Mas, teoricamente, pode existir uma coisa ainda mais estranha. Um buraco negro ao contrário. Um buraco branco. Em vez de sugar a matéria, ele a ejeta. Um violento vulcão de energia. Os buracos brancos podem abrir novos horizontes para a humanidade. Uma das incríveis propriedades dos buracos negros e dos buracos brancos é que às vezes eles podem se ligar e formar um buraco de minhoca. E quando isso acontece, você pode entrar num buraco negro em um ponto do universo e sair pelo buraco branco em um ponto totalmente diferente. Então, resumindo, o buraco negro suga você e o buraco branco te cospe para fora. Se essas pontes existirem, elas oferecem uma oportunidade extraordinária. Podemos viajar através dos buracos de minhoca? E como seria essa viagem? Eles já foram o sonho mais louco dos escritores de ficção científica. Mas agora, os cientistas acreditam que os buracos de minhoca são muito reais e podem revolucionar a exploração espacial. A beleza do buraco de minhoca é que ele nos permite viajar por longas distâncias quase instantaneamente. Imagine que eu quero viajar para a Via Láctea, que neste exemplo está deste lado do papel, para a galáxia de Andrômeda, deste lado do papel. São 2 milhões de anos-luz. Mesmo se eu viajar à velocidade da luz, eu levaria 2 milhões de anos. Mas com um buraco de minhoca, você pode dobrar o espaço suficiente para poder ir deste lado para o outro lado de uma forma quase instantânea. Entrar em um buraco de minhoca possibilitaria jornadas inimagináveis. Nós faríamos em dias e até horas viagens que antes levariam bilhões de anos. Movendo-se através dessa ruptura na estrutura do espaço, o buraco branco o lançaria em um lugar totalmente diferente e até em outro tempo, se pudermos superar um obstáculo técnico. O problema é que assim que você entra pela abertura de um buraco de minhoca, ele desaba. É como tentar entrar numa bolha de sabão. Assim que você for a bolha, ela arrebenta. Então tem alguns cientistas que dizem: bom, talvez tenha um jeito de impedir que eles sumam. O que você faz quando está em um restaurante, a sua mesa está meio bamba e seu copo começa a derramar? Bom, você põe alguma coisa embaixo dela para ela parar de tremer e ela ficar estável. É possível que algo parecido com isso exista nos buracos de minhoca. O cosmos é cheio de partículas diminutas, como elétrons e prótons. Quando elas interagem, produzem explosões breves de energia. Os cientistas as chamam de partículas virtuais.
E acreditam que esses picos de energia podem forçar a abertura de um buraco de minhoca. Parece ficção científica, mas em Los Angeles, um grupo de cientistas tenta resolver o problema. Omar Mohideen está construindo uma máquina na esperança de um dia permitir que os humanos entrem num buraco de minhoca. É incrível fazer esse tipo de pesquisa. Isso me motiva, porque é uma oportunidade de fazer novas descobertas e é por isso que a pesquisa é tão fascinante. Um componente no interior dessa máquina tem o poder de revolucionar a exploração espacial. Uma esfera de metal microscópica. Omar posiciona essa esfera perto de uma placa de metal, deixando apenas uma distância diminuta entre elas. A distância é muito pequena. Nesse caso é da ordem de 1 micron, que é cerca de 50 avos de um fio de cabelo, então é uma distância minúscula. Esta pequena brecha capta as partículas virtuais. E Omar acredita que podemos usar essas explosões de energia para tentar abrir um buraco de minhoca. Esta é uma fronteira que ainda tentamos entender, um fenômeno físico e propriedades da natureza que ainda são controvertidas. E é justamente por isso que é fascinante. A máquina de Omar gera apenas forças diminutas. Mas uma versão maior pode funcionar. Para abrir um buraco de minhoca, teríamos que construir uma esfera de metal com milhões de quilômetros de diâmetro. Depois, construir outra ao seu lado, a uma distância não maior do que um átomo. Finalmente, teríamos que lançar as duas esferas na abertura de um buraco negro. Então, poderíamos viajar aos lugares mais distantes do universo. Quando a humanidade conseguiu expandir a distância das viagens espaciais, pôde observar e aumentar sua compreensão. Isso sempre levou a novos conhecimentos que usamos para aumentar a qualidade da vida humana. Dominar os buracos de minhoca deve manter esse processo. Só porque não temos a tecnologia hoje não quer dizer que não vamos ter no futuro. Pense bem, faz apenas 100 anos que os irmãos Wright Brothers alçaram voo. Mesmo que os buracos de minhoca não existam, mesmo que eles não possam existir, a matemática, a física que os estudam, teoricamente, podem levar a novas descobertas e coisas que podemos usar e que existem e podem beneficiar a humanidade. Sempre vale a pena investigar coisas assim. É por isso que se chama exploração. Os buracos negros podem devorar planetas e estrelas num piscar de olhos. Mas agora sabemos que eles também têm uma função positiva. Eles formam e controlam galáxias, mantendo a ordem no cosmos. E um dia, eles podem nos transportar aos recantos mais distantes do universo. Longe de temer os buracos negros, talvez nós devêssemos aprender a admirá-los. Versão brasileira, Vox Mundi.